E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a nossa aula será sobre rendimento das reações químicas. É uma continuação do cálculo estequiométrico, ok? Então espero que vocês estejam todos bem aí e bora para a nossa aula. Bom pessoal, é o seguinte, toda vez que a gente faz um cálculo estequiométrico, a gente considera a reação química acontecendo na teoria, ou seja, não há nenhum fator que atrapalhe o andamento dessa reação. Só que na prática, sempre tem alguma coisinha atrapalhando. Muitas vezes, por exemplo, a temperatura do sistema pode não ser a temperatura ideal para que a reação aconteça. E isso pode acarretar numa reação que não tenha 100% de rendimento. Na realidade, é muito difícil que uma reação tenha 100% de rendimento, que produza tudo aquilo que a teoria diz que ela vai produzir, tá bom? Justamente por conta desses fatores que eu acabei de falar, né? No caso, eu falei da temperatura, mas existem outros também. A gente pode ter, sei lá, a pressão, né, em um sistema com gases, a gente pode ter, por exemplo, a superfície de contato, enfim. É uma série de fatores que podem alterar esse rendimento, beleza? Então agora a gente vai começar a levar em consideração o rendimento das reações químicas nos nossos cálculos estequiométricos, beleza? Para isso eu preparei dois exemplos que a gente vai resolver agora, ok? Então o primeiro exemplo diz o seguinte: o acetileno, gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carbeto de cálcio, que é o carbureto, de acordo com a equação. Então aqui nós temos a equação química, né? O CaC2 mais o 2H2O, produzindo CaOH2 mais C2H2. Utilizando-se 1 kg de carbureto e considerando que a reação apresenta 36% de rendimento, calcule o volume de acetileno obtido. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Toda vez que o exercício nos passa o rendimento da reação, a gente primeiro vai ter que encontrar a quantidade produzida em um valor teórico, ou seja, em 100% de rendimento, para depois multiplicar pelo rendimento que ela passa. Então aqui no caso, o exercício ele compara o acetileno, que é o C2H2, com o carbureto, que é o CaC2. É essa comparação que o exercício faz. E no caso, ele relaciona a massa de carbureto, afinal de contas ele está utilizando aqui quilogramas, né? E pede o volume de acetileno obtido. Então ele está relacionando CaC2 com o C2H2 e a massa do CaC2, que é o carbureto, com o volume do C2H2, que é o acetileno. Então a gente vai fazer isso aqui agora no nosso cálculo estequiométrico. Então, primeira coisa, fazer a relação em mols, e a gente já sabe que é 1 para 1. A nossa reação disse ali atrás, no slide passado. Só que a gente está comparando a massa de um com o volume do outro, né? Então a gente vai ter que converter esse 1 mol de CaC2 para massa e esse 1 mol de C2H2 para volume, né? Na CNTP. E aqui o exercício, inclusive, passou as massas atômicas do cálcio e do carbono, né? Então vamos lá. Aqui nós temos massa e volume. Então, utilizando aquelas massas ali, a gente percebe que 1 mol de CaC2 é igual a 64 gramas, enquanto que 1 mol de qualquer gás na CNTP equivale a um volume de 22,4 litros, tá? Pessoal, é importante destacar o seguinte: hoje a gente já sabe que na realidade esse 22,4 é um volume já antigo, tá? Hoje a gente já sabe que equivale a 22,7. Só que como muitos exercícios em apostilas ou muitos exercícios pela internet utilizam ainda esse volume antigo, eu estou passando como 22,4. Mas na realidade esse volume aqui é 22,7. Só que vamos utilizar esse aqui para manter, né, o padrão aí da internet, certo? Então, 64 gramas produzem 22,4 litros. Só que ele não quer saber o volume produzido por 64 gramas, ele quer saber o volume produzido por 1 quilograma. E 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, então 1.000 gramas produz X, né? Então X é igual a 350 litros. Só que esse 350 litros aqui é um volume teórico, ou seja, um volume que seria produzido em um rendimento de 100%. Só que o rendimento dessa reação aqui não é 100%, é quanto? É 36%. Então eu vou pegar esse resultado que eu encontrei e multiplicar por 0,36. Ou seja, o meu volume aqui obtido na realidade é 126 litros e não 350 como a teoria nos diz que seria. Beleza? Então é isso aí. Quando o exercício passa o rendimento é simples, é só encontrar o valor teórico e multiplicar pelo rendimento que a reação passa, ok? Agora a gente vai aprender a calcular o rendimento, ou seja, exercícios em que o enunciado não passa o rendimento, mas pede para a gente calcular.
tá bom? Bora lá ver isso aí. Então aqui, ó, esse exemplo ele diz o seguinte: a decomposição térmica de meio mol de clorato de potássio produziu 8,4 litros de oxigênio na CNTP. O rendimento da reação foi D. Então, olha só. Meio mol de clorato de potássio produziu 8,4 litros de oxigênio na CNTP. E ele quer saber o rendimento da reação. Ou seja, ele quer saber qual a porcentagem que equivale a esse 8,4 litros em termos de rendimento. Tá bom? E a gente vai verificar isso agora. Então, primeiro a gente precisa saber quem que é o clorato de potássio e quem que é o oxigênio. Muitas vezes os alunos têm dúvida nisso, né? Ficam, professor, quem é o clorato de potássio? Olha só, quem que é o clorato de potássio? Veja bem, o clorato de potássio produziu 8,4 litros. Então, se ele produziu, ele é o reagente. O reagente forma o produto, ou seja, o reagente produz algo. E o único reagente que nós temos aqui é o KClO3. Então, o clorato de potássio só pode ser o KClO3, tá bom? Então, o KClO3 produz o oxigênio aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a relação estequiométrica. A relação estequiométrica que nós temos é 1 mol de KClO3 para 1,5 mol de O2, certo? Então, olha lá, 1 mol de KClO3 produz 1,5 mol de oxigênio. A questão é, aqui ele está relacionando mol, né, meio mol de clorato de potássio, com 8,4 litros de oxigênio na CNTP. Ou seja, ele está relacionando mol com volume. Então, a gente vai fazer a relação aqui, mol de KClO3 com volume de oxigênio, certo? Então, 1 mol de KClO3 produz 33,6 litros de O2 na CNTP, né? Como aqui está em mol, eu não preciso converter esse 1 mol para nada, continua 1 mol. E aqui ele pede volume, eu preciso converter esse 1,5 litros, 1,5 mol, aliás, para volume, certo? Que daria 33,6. Só que nós temos lá no enunciado 0,5 mol de KClO3. Então, quantos litros de oxigênio 0,5 mol de KClO3 produziria? Produziria X, que é igual a 16,8 litros, não é? Então, na teoria, 0,5 mol de KClO3 produziria 16,8 litros. Só que na prática ele não produziu isso. Vamos voltar lá? Na prática ele produziu 8,4. Então a gente precisa calcular o rendimento, né? Então a gente percebe que 0,5 produz 16,8. Como que eu calculo o rendimento? A massa real sobre a massa teórica. A massa real é o que o exercício passou, que é 8,4. E a massa teórica foi que a gente acabou de encontrar, que é 16,8. Então, o rendimento aqui foi igual a 0,5, que é igual a 50%. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá bom? E a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.